Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre classes e membros estáticos. O código vai estar na branch aula 028 e vamos a uma pequena definição teórica aqui a respeito do assunto. Bem, classes estáticas são basicamente aquelas classes que a gente não consegue instanciar, ou seja, eu não consigo criar um objeto da classe, tá? É uma classe que eu vou usar ela de forma estática, ou seja, eu vou usar os recursos que ela tem sem precisar criar um objeto daquela classe, tá? Classes estáticas precisam ter membros estáticos, então, para uma classe poder ser estática, todos os membros dessa classe precisam ser estáticos. Esses membros estáticos, como a gente já falou, eles vão poder ser chamados através da própria classe, sem a necessidade de eu instanciar um objeto. E eles são muito utilizados em operações pontuais, em rotinas que a gente muitas vezes precisa, como por exemplo, rotinas de utilidades, rotinas de conversão, rotinas que a gente acaba chamando de helpers, né, de ajudantes. Vamos ver isso na prática. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que a gente já trabalhou com classe estática, tá? Então, lá no começo desse curso, a gente fez um exemplo aqui com a classe chamada Hello World, e a classe Hello World é estática. Na época, acho que eu falei um pouquinho a respeito, mas a gente não entrou muito em detalhe porque a gente estava bem no início dos conceitos. Então veja que a classe Hello World ela é marcada com a palavra-chave static, e todos os seus membros, né, esses três métodos, também têm a palavra-chave static. Isso permite com que a gente faça a chamada desses métodos sem precisar instanciar um objeto da classe Hello World. Então vamos lá nessa chamada do sayHello, que é um teste unitário. Veja que para chamar o método, eu simplesmente coloco o nome da classe e ao dar um ponto aqui, ele vai oferecer para mim todas as possibilidades de membros estáticos que a gente tem aqui e que pode chamar sem necessariamente instanciar, sem precisar instanciar um objeto dessa classe. Mas vamos entender como que isso pode ser útil no nosso dia a dia, né? De maneira prática, como que a gente pode tirar proveito de classes estáticas. Uma das coisas que você vai observar, toda vez que você precisa fazer conversões ou algum tipo de tratamento, e você precisa reutilizar esse código, é interessante você colocar isso em bibliotecas de classes estáticas. Um caso clássico que a gente vai encontrar aqui é nos nossos métodos de validação. Então eu vou pegar aqui o método animal e o método cachorro. Eu vou fazer um negócio aqui para a gente poder olhar os dois. Deixa eu tentar aqui. Aqui, ó. Vou colocar um do lado do outro. Tá? Então aqui a ideia é a gente enxergar os dois métodos. Deixa eu aumentar um pouquinho para cá. Descer um pouquinho aqui. Então, se eu pegar aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Que esse trecho de código acaba não ficando muito bom, mas dá para a gente ter uma ideia. Esse trecho de código que a gente tem aqui e que tem aqui, ele é idêntico, ou seja, eu tenho o mesmo trecho de código para converter uma lista de string em uma exception, para poder lançar a exception no validar do animal e também no validar do cachorro. Então, o que a gente pode fazer? Como isso aqui é uma conversão muito simples, né? Eu pego um objeto, faço um tratamento nele e retorno um outro objeto, a gente pode reutilizar isso, e para reutilizar isso a gente pode usar isso, né, dentro de uma classe estática. Tá? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui no nosso domain uma nova classe, tá? E eu vou chamar essa classe de helpers. Então qual que é a ideia? A ideia é a gente criar esses métodos auxiliares, esses utilitários de forma estática e colocar aqui dentro dessa classe chamada helpers. A nomenclatura aí vai de cada um, vai de cada equipe. Eu gosto de usar o termo helpers para quando eu tenho esses métodos em classes estáticas.
Então, primeira coisa, a gente vai declarar a nossa classe como estática. E a gente vai criar um método. Esse método, o que ele vai fazer? Ele vai basicamente converter, então ele vai servir para a gente converter uma lista de string em uma exception. Então, um bom nome para ele, só lembrando, ele tem que ser estático, e o retorno do método vai ser uma exception. E um bom nome para ele seria convert string list to exception. Um nome comprido, mas que explica exatamente o que vai acontecer, tá? E aí eu vou receber como parâmetro uma lista de string. Vou chamar aqui de lista. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que converter essa lista em uma exception. O código para fazer essa conversão já existe, a gente já fez isso. E está justamente aqui nesse trecho. Então eu vou copiar aqui esse trecho de código. Eu não quero que ele lance a exceção, eu quero que ele retorne essa exceção. Tá? E aqui, vamos mudar aqui até para ficar no padrão, vamos colocar mensagens aqui e adicionar o using que está faltando. Tá? Na verdade, faltou um new. Muito bem. Só tem um problema. Se a lista estiver vazia, mesmo assim ele vai lançar uma exceção com uma string vazia. Então o ideal é que a gente não retorne essa exception se a exception message for vazia. Então existe um método que a gente tem dentro da string, eu acredito que eu já mostrei ele para vocês, que é o isNull_WhiteSpace. Então o que ele faz aqui? Se ele vai observar o conteúdo dessa variável e se ele for nulo, se ele for vazio ou se ele tiver um ou mais espaço em branco, ele vai retornar true. Então é uma forma simples e rápida de eu identificar se uma determinada string tem algum texto relevante. Se tiver, eu quero que ele dê um return null. Como eu estou retornando uma exception, certo? Então, se a exception não ocorrer, né, não tem nenhuma mensagem nessa lista, eu vou retornar nulo. Se não, eu vou retornar a exception que a gente já viu. Eu posso, basicamente, fazer com que isso vire uma condição, uma expressão condicional. Aí simplifica aqui o retorno numa única linha, né? Então, só relendo aqui, se a mensagem da exception estiver vazia, nula ou em espaço em branco, retorna nulo. Se não, você cria uma nova exception com essa mensagem, com esse texto, que vai ser alimentado por esse for each, e lança a exceção para mim. Tá? E aí a gente tem esse trecho de código aqui sendo reutilizado nessa classe e método estático. Agora a gente só precisa amarrar as coisas aqui nas chamadas, né, onde a gente tem esse código repetido. Eu vou, basicamente, comentar aqui esse trecho de código, que eu quero refazer ele por completo, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, então, para ele converter. Então, eu vou criar uma exception e falar que essa exception é o resultado da conversão que a gente tem lá no helper, helpers.convert to string list to exception, das mensagens que ele já fez, nesse caso aqui, pelas validações comuns do animal. E aí, se a exception for diferente de nulo, ou seja, se tem mensagem de validação, se tem uma exception, eu faço o nosso throw. E aí o que eu posso fazer? Eu não preciso fazer um new exception no throw, eu faço um throw da própria exception que veio no retorno. Okay? Bem, está feito, não preciso manter esse código comentado. E eu posso pegar esse trecho agora e reutilizar aqui no cachorro. Então, eu vou economizar aí pelo menos umas 5 linhas de código com esse refatoramento que a gente fez.
Então a regra de negócio passa para dentro desse método estático, que vai pegar essa lista de mensagens e transformar numa exception, se houver mensagens, e havendo mensagens nela, vai vir uma exception, não vai vir nulo, a gente lança a exception. E aí essa mesma rotina está sendo reutilizada aqui no animal e no cachorro. Tá? Então, de forma prática, as classes e membros estáticos são úteis para esse tipo de operação, para esse tipo de método que a gente faz para realizar operações bem pontuais e que podem ser implementadas de forma estática e ajudam a gente a reutilizar parte do nosso código. Bem, para a gente finalizar, a gente tem que ver se o que a gente fez não afeta o código, não afeta os nossos testes. A gente sabe que a gente tem um método, no cachorro teste, a gente tem um teste da validação e tem também o acho que aqui no gato, que usa a validação do animal. Então a gente precisa executar tudo e ver se está tudo funcionando. Não adianta nada a gente refatorar e depois descobrir que parou de funcionar os nossos métodos. Então, como você está vendo, temos aqui os 58 testes passando, incluindo, obviamente, os testes de validação do cachorro e do gato que usa o do animal. Então, é a prova de que o que a gente fez não mudou em nada o comportamento do nosso código, a gente só ganhou em reutilização de código aí para diminuir a quantidade de código que a gente tem que dar manutenção. Tá? Bem, nessa aula era basicamente isso que eu queria mostrar, é um conceito que a gente já teve um certo contato, mas que é importante a gente manter, deixar bem definido como que funciona e como que a gente pode usar de maneira bem prática. Tá? Eu não vou deixar nenhuma atividade nessa aula, porque a próxima aula vai ser um complemento dessa daqui, e aí sim, nela eu deixo uma atividade para vocês. Um grande abraço e até a próxima.